Olá, boa tarde a todos. Boa tarde você que está assistindo a gente pela página do Anchieta. E nós estamos aqui no Hospital Anchieta, em Brasília, comemorando, celebrando o Dia Mundial da Voz, que é hoje, 16 de abril. Nós recebemos a médica otorrinolaringologista, doutora Tatiana Matos, as duas fonoaudiólogas, Raquel Lopes e Cristiane Lira. A gente tem toda uma interação na sociedade, a gente quer melhorar profissionalmente, dá muito pouca importância à voz. A voz é um elemento fundamental para fazer essa comunicação. Inclusive, ela diz muito sobre você, é o tema da campanha desse ano. E eu quero começar perguntando, Cristiane, por que a voz diz muito do que a gente é? Em que sentido? A voz é muito mais do que a produção do som. A voz, ela nos identifica. Então, ela passa informações a nosso respeito no sentido da nossa personalidade. Ela passa informações sobre como nós estamos, passa emoção. Então, quando a gente tem uma pessoa que fala muito rápido, por exemplo, a gente sabe que aquela pessoa não está conseguindo respirar muito bem, passa um ar de ansiedade. Quando a pessoa fala muito baixo, muito devagar, às vezes é até uma sensualidade, né? Às vezes é irritante. E tem um termo na voz que a gente chama de psicodinâmica vocal. É aquilo que a minha voz causa em você. Depois que a minha voz saiu de mim, ela é do outro. E esse impacto é muito importante. E é bom a gente se conhecer e ver se realmente a nossa voz nos representa, porque ela nos apresenta para o mundo. E trabalhar a deficiência ou a necessidade de melhora que tiver, né? O que é que o otorrino tem a ver com a voz? Tem a ver com faringe, com laringe, com ouvido, e a voz entra onde nisso? Boa tarde. Então, o otorrinolaringologista ele vai avaliar a prega vocal. Então, nós vamos fazer o exame da prega vocal. Então, ao contrário de que algumas pessoas pensam, a gente não consegue fazer uma avaliação sem um vídeo, né? Então, às vezes o paciente chega no pronto-socorro e quer que a gente, apenas com a oroscopia, apenas abrindo a boca, avalie e fale o estado da sua prega vocal. Infelizmente, isso não é possível, porque a gente precisa de um aparelhinho que nos ajuda a realmente avaliar a estrutura da laringe como um todo. Então, a gente avalia a prega vocal em si e outras estruturas adjacentes, né, estruturas ao redor da prega vocal, que também têm relação com a voz. Então, igual a Cris falou bem, não é apenas a produção vocal que vai dizer o que é a sua voz para os outros. A mesma coisa não é só a prega vocal em si, mas ela é a estrutura mais importante a ser avaliada quando se fala de voz. Mas a gente precisa avaliar o nariz. Então, se o paciente fala pelo nariz, se ele está fanhoso. Então, muitas vezes as pessoas, quando gripam, vão perceber que, ao entupir o nariz, a voz vai soar diferente. Então, em crianças, é importante também fazer uma avaliação, por exemplo, da adenoide. Essa estrutura no fundo do nariz também vai ser avaliada através de uma videoendoscopia nasal. Então, na própria amígdala, né, assim, na horoscopia, quando a gente vê o tamanho das amígdalas, ela também pode alterar a voz. Então, várias estruturas no nariz, no ouvido e na garganta alteram a voz, mas nem todas a gente consegue fazer uma avaliação rápida no consultório. Às vezes é necessário que a gente tenha esse instrumento, hoje, né, é bastante utilizado, de videoendoscopia, que a gente vai fazer através de uma câmerazinha, passa no nariz, desce na garganta, ou até uma outra câmera um pouquinho maior, que a gente vai fazer a visualização da prega vocal em si pela boca. E aí, depois, tratamento da voz com as fonos? Aí depende um pouquinho, porque existem algumas alterações que podem ser, né, de tratamento cirúrgico. Sim. Aí o otorrinolaringologista é quem vai tratar. E outras alterações vão ser tratadas com fonoterapia, a gente vai encaminhar para fono. Então, tem algumas, assim... Sim. Quando for alguma intervenção, algo assim, é o otorrino? Geralmente é o otorrino quem vai fazer. Raquel, a gente falou aqui que a voz diz muito da gente.
E eu, conversando com algumas pessoas sobre o nosso tema de hoje, eu vim com algumas perguntas. É possível modificar a voz? Primeiro, boa tarde a todos, né, as colegas que estão participando aqui do nosso talk show. Sim, é possível modificar a voz. Nós temos nas nossas estruturas anatômicas várias áreas de ressonância. Inclusive, hoje, é utilizado também na fonoterapia para os pacientes trans, né, que desejam trazer alterações vocais, modificações de impostação vocal. No processo terapêutico, a gente consegue adequar a voz. Existem também homens, né, que no processo de muda vocal não conseguem fazer ela completa, e aí tem uma voz mais aguda. No processo de fonoterapia, a gente faz um rebaixamento dessa laringe, um treino vocal, para que a voz fique mais grave. Então, há essa possibilidade, inclusive, sim, mudar sotaque, né? Tem um ator português que não tem mais sotaque nenhum. Isso, a gente faz um treino, né? Assim, na verdade, quando a gente estuda, a gente trata isso como um arquifonema, né? Uma coisa característica da região que a pessoa nasceu. Então, vai muito da identidade vocal, né, do profissional. Se ele identificar que é necessário retirar o sotaque, a gente faz de forma fonética, de fonemas, mostrando a ele a melhor emissão daquele som, e é possível, sim. Cristiane, essa não vou perguntar para Tatiana. Alguma doença pode afetar a voz? Fora resfriado, gripe? Sim. Existem algumas doenças que podem acometer a laringe, né? Então, até tumores, para falar a verdade, podem afetar um nervo que nerva a laringe e alterar a voz, né? Causar o que a gente chama, né, popularmente de rouquidão, que a gente fala disfonia, né, no termo médico. Então, várias doenças podem alterar a voz. Até doenças endêmicas aqui também. Existem casos de leishmaniose, tuberculose, que afetaram a laringe e, por consequência, alteraram a voz. Cristiane, qual a diferença... Parkinson também, elas estão dizendo. Qual a diferença entre projetar a voz e falar alto? Existe uma diferença muito grande. Quando a gente fala alto, a gente faz um atrito e um aperto muito grande na prega vocal, e enquanto que projetar, a gente usa a prega vocal com um modo de fonação mais firme, mas sem muito apertar, e a gente utiliza todo o espaço que a gente tem de trato vocal. O trato vocal é o caminho que a voz faz, e a gente utiliza esse espaço para projetar a nossa voz no espaço. Então, é diferente de gritar e fazer a sobrecarga totalmente na laringe. A gente precisa dividir essa energia para não sobrecarregar. Perfeito. Por que a voz da gente muda durante o dia? Por que de manhã a voz está mais grossa e durante o dia vai mudando? Então, muitas vezes as pessoas perguntam isso, né? A gente tem que imaginar que a prega vocal é uma mucosa revestida de uma musculatura. Quando nós estamos dormindo, a prega vocal fica em repouso, que a gente diz em repouso, né? Então, ela fica abertinha o tempo todo, só com a via aérea funcionando. E a mesma coisa quando a gente vai para a academia. A gente chega lá, a gente não consegue de cara começar a correr na esteira. A gente inicia uma caminhada e aí vai fazendo uma progressão. A nossa voz pela manhã, inicialmente, é mais grave porque a prega vocal está iniciando o funcionamento de vibração, de coaptação de prega uma com a outra. E, se em casos de resfriado, de adoecimento, ela está edemaciada, que também é comum que fique mais grave. E conforme o dia ela vai ficando aquecida, vai utilizando, a gente entra no tom habitual de fala. E se a pessoa trabalha com a voz, ou se ela vai para uma reunião de trabalho, que exercício fácil ela pode ir fazendo para aquecer essa voz? Associando ao exemplo que eu dei da academia, o alongamento que a gente faz antes de começar a treinar, a gente faz o aquecimento vocal. Então, tem um exercício muito rápido que ajuda muito a prega vocal a aquecer, entender que ela precisa começar a trabalhar, que a gente chama de humming, que é fazer o som do M, né, uma boca que usa, mandíbula mais rebaixada. Um exercício simples, que pode ser feito por 3 minutos. Isso tem que ser antes do uso vocal, 15 minutos antes da atividade de voz. Não pode fazer lá no banho e depois, por exemplo, querer entrar numa sala de aula para dar aula. Então, tem vibração de língua também. Por 2 minutos, algumas pessoas não conseguem, e a gente sugere vibração de lábios também.
por 2 minutos. Aí, 3 dicas já importantinhas, né? Doutora, o ouvido inflamado ou doente, ele interfere de alguma maneira nos nossos outros órgãos do sistema respiratório, por exemplo? Na verdade, não. Ele geralmente é uma consequência, né, algumas vezes, do nariz. O nariz é que é o pior órgão para, assim, você ter ele inflamado, porque ele sim tem ligação com o ouvido e tem ligação com a garganta. Então, muitas vezes o paciente vai no consultório com uma dor de ouvido e ele tem inicialmente uma sinusite que evoluiu para uma otite. Ou chega reclamando de uma dor de garganta e quando a gente vai examinar, ele está com uma sinusite e por ter um gotejamento lá atrás do nariz, que a gente fala de gotejamento posterior, ele inflama a garganta. Algumas vezes levando até a casos de rouquidão, mas por causa inicialmente de uma sinusite. Então, o órgão que geralmente liga todas as coisas é o nariz. O ouvido, geralmente, ele sofre consequências, assim como a laringe. A sua especialização é uma especialização da otorrinolaringologia, né? Isso. É uma subespecialização. Isso. É mais especificidade, no caso. Né? Isso. E é mais pediátrico o seu trabalho? Também. Eu sou especialista em ouvido e otorrinopediatria. Que dá então, um trabalho danado, coisas, né? A criança abrir danado. A boca, deixar ver o nariz. Isso. Raquel, ela é cantora também. E a gente falou aqui que a voz pode ser modificada. Me dá um exemplo, ou numa música, ou numa frase, que a voz esteja errada ou mal trabalhada antes, e depois de um trabalho de um fonoaudiólogo, como é que ela fica? Olha que legal. Ela é cantora, né? Eu é que não posso fazer isso. Então, quando a gente está em consultório, a gente conversa muito com os nossos pacientes sobre a colocação, né, da voz, a impostação para aquele tipo de atividade que vai ser feita. Então, você deu até o exemplo da gente falar sobre o hino nacional, que é muito comum. Uma voz sem impostação, ela perde aspectos de ressonância dentro do trato vocal, como a doutora falou. A sonoridade fica perdida aí nessa ressonância, então a gente tenta organizar. Então pode ser uma voz que fique mais ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E aí chega com a gente faz aquecimento vocal, organiza essa laringe, melhora essa ressonância e faz esse paciente cantar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Pede para eu cantar, para você ver se não sai todo mundo. E ela ainda subiu o tom muito, humilhou. Mudei, subi mais os tons para elevar mais a laringe, para mostrar que é possível ouvir outras. Pode preparando uma musiquinha aí para cantar a capela no final. Vai pensando. Cristiane, eu, por exemplo, estava falando agora e deu uma certa ressecada por conta de um provável resfriado ou algo assim. O que fazer nessa hora? Água. Água, tomar água. A hidratação é muito importante para a prega vocal e para o trato vocal. Se a prega vocal é uma mucosa e ela precisa vibrar para produzir o som, se ela está ressecada, ela vai fazer um esforço muito maior. E, às vezes, se for um quadro de resfriado, a gente precisa ainda melhorar essa hidratação. Então, a forma de hidratação da prega vocal é tomando água, que é uma hidratação sistêmica. Mas a água não passa pela prega vocal. A água passa e vai para o estômago e quem vai irrigar e levar essa hidratação é o sangue. Mas existe uma forma de hidratação direta da prega vocal que é com soro fisiológico. Então, hidratar, fazer uma nebulização com soro fisiológico uns 15 minutos, fazer todos os dias nesses quadros de resfriado. É muito importante. Essa história de mito, eu já cheguei aqui com um mito que não é verdade, que é mito. Que jujuba, alguém aqui já ouviu falar que jujuba é bom para a voz? Que limpa? Muita gente me dizia isso, até médicos, e diz que não é nada disso. O que a jujuba faz? Nada. Não, pode falar a verdade, você falou que é nada. Para a voz, não. Pelo contrário, porque engorda. O açúcar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa mucosa engrossar. Toda a sua saliva vai ficar mais grossa. E aí, se você precisa da prega vocal lubrificada para vibrar melhor, essa sobrecarga também é ruim. E essa maçã está fazendo o quê aqui? Então, a maçã, ela não melhora
qualidade da voz em si. Se você está rouca e comer uma maçã, você vai continuar rouca. Mas a maçã limpa esse trato vocal. Então, se você está com essa secreção, você está com uma mucosa mais engrossada e está com esse resfriado e esse pigarro, a maçã vai ajudar muito, porque ela é adstringente. Mas a qualidade da voz não muda pela maçã. Ela limpa. Limpa e ajuda. Rouquidão. Quando a pessoa fica rouca de repente, deve ficar preocupada e vai bater no otorrinolaringologista. Quando a pessoa fica rouca de repente? Então, tem algumas causas para uma rouquidão súbita. Algumas vezes o paciente tem um refluxo, então é uma doença crônica que ele já tem, às vezes ele não cuida e de repente ele acorda rouco, porque aí chegou até a laringe e realmente fez uma queimadura da estrutura laríngea. Em geral, quando a gente avalia, faz um exame físico, o exame é normal na prega vocal em si, mas as estruturas ao redor estão todas edemaciadas e então o paciente apresenta rouquidão por esse motivo. Um outro fato pode ser bactéria ou vírus que atacou realmente a voz e causou uma laringite. E quando a gente faz o exame, faz aquele vídeo que eu comentei antes, a estrutura da prega vocal vai estar inchada, vai estar vermelha, vai ter um aumento de vasos, mostrando que ela realmente está inflamada. Pode ser viral ou bacteriano. E aí o tratamento vai ser de acordo com o tipo, vai depender de outras coisas, como febre, mal-estar, os sintomas associados. E algumas vezes tem até a psicogênica, um paciente que por algum estresse ou algum medo ficou rouco e perdeu a voz de repente. Crianças, eu não sei qual das duas vai responder. Criança, muito comumente, fala assim, 2, 3 aninhos. Vai falar assim para sempre? Minha neta é uma, que ela está falando assim. De 0 até 4 anos de idade, a criança está na fase do desenvolvimento da fala. Durante esse período, a gente aceita qualquer tipo de alteração, inclusive o mutismo, que é a criança não falar, ela apenas gesticular. A gente entende que nesse período ela está num processo de desenvolvimento da fala e algumas crianças têm um tempo mais rápido, outra um tempo menor. Isso que a senhora exemplificou, a gente chama de ceceio anterior, né? Anteriorizar a língua para falar o som do S. E se a senhora está percebendo que a tua neta está fazendo isso sempre, o ideal é que ela vá a um fonoaudiólogo para que a gente possa corrigir esse ponto articulatório. Então, tem solução, sim. Mas, algumas pessoas, já que a gente está falando aqui sobre identidade, preferem manter esse perfil de fala por se tornar uma identidade. Inclusive, nós tivemos, né, um presidente no nosso país e quase todos os seguidores dele falavam do mesmo jeito. Que falava assim porque se tornou uma identidade vocal, a voz rouca, e uma identidade de emissão de linguagem, né? Então, solução tem? Sim, é fonoterapia. Mas é comum, então perfeito. Acontece, tá, na idade dela, ela está na idade desse processo. E voz rouca? É problema para a voz, para as cordas vocais? Sim, voz rouca não é normal. E o brasileiro tem uma cultura de achar a voz rouca bonita, né? Então, às vezes, quando o paciente chega, é porque ele já está num processo de rouquidão crônica. Todo e qualquer sinal de alteração vocal, desde um cansaço vocal até uma rouquidão por mais de 15 dias, a gente deve procurar ajuda. A rouquidão nunca é normal. Pode ser o quê? A rouquidão? Se 15 dias depois, levando para o lado mais sério, mais grave da coisa. Pode ser o quê? Um tumor? Pode ser alguma coisa assim? Pode ser várias coisas. Por isso que a gente precisa da avaliação. Pode ser um nódulo na prega vocal por comportamento. A gente chama que essa alteração vocal, ela se instala pelo comportamento da voz, por como a gente usa a voz. Mas tem algumas rouquidões que são por alguma alteração de fundo orgânico. Então, pode ser câncer, pode ser uma paralisia de prega vocal, que às vezes é até por vírus, né? Pode ser uma série de coisas. Por isso que a gente diz, esse Dia Mundial da Voz é para isso, para conscientizar a pessoa que rouquidão não é normal. E se a sua voz está emitindo sinais de que alguma coisa não vai bem, a gente precisa procurar um especialista. A voz muda durante a vida, não é? Muda. E quem tem aquela voz de criancinha que com 48 anos ainda fala assim? Por quê? Então, às vezes ela se identifica com essa voz e quer falar assim.
Agora, se isso incomoda essa pessoa, é o impacto. É aquilo que ela causa em você. Mas, às vezes, para ela, não. Então, ela precisa entender que isso causa um impacto no outro que é ruim. Imagina, uma mulher de 40 anos falando assim, a primeira coisa que você vai pensar dela. E se ela vende um produto, a mim, pelo menos, não passa credibilidade. É uma sensação estranha, sabe? Ela é o pé 35 no sapato 37. Mas você sabia que a Xuxa inicialmente foi chamada para a televisão para trabalhar com crianças porque a voz dela era fina. Então, nas crianças, causava um impacto bom de empatia. Então, ela foi chamada e insistiram para ela continuar por causa da voz dela ser justamente assim, não ser comum. De criança, né? De criança. Não é Perfeito. comum nessa idade. Mas para Então, vender o depende pra produto quem. não vai causar um bom impacto. Então, dependendo da situação, verdade. é bom. Então, no caso dela, para ela ser, né, uma apresentadora infantil, foi Sim. positivo. Sim. Mas se ela fosse realmente, às vezes, vender ou até fazer um telejornal, jornalismo, ela... Agora, a voz que não cresceu, vamos dizer assim, é psicológico isso? Ou é algum má formação? A gente tem que ver para saber. Mas pode ser uma laringe que ficou menorzinha mesmo, uma prega Entendi. vocal que é menor, que acusticamente falando, uma prega vocal menor vai produzir uma voz mais aguda mesmo. Mas aí a gente pode trabalhar com alguns componentes de trato vocal, a gente pode melhorar essa ressonância, a gente pode baixar essa laringe. Jeito tem, tratamento tem, mas a pessoa precisa querer. Perfeito. Até, inclusive, em alguns casos mais extremos, a gente pode fazer cirurgia para alterar a voz, porque justamente depende do tamanho da prega vocal. Então, em alguns tipos de cirurgia, a gente consegue alongar ou encurtar essa prega vocal. Então, existe cirurgia para isso também. Até em pacientes trans ou pacientes, né, que tiveram alteração de gênero, se quiser uma mudança mais drástica da voz, faz a cirurgia e depois vai para a fonoterapia, porque sempre é importante o trabalho da fonoterapia, que você vai aprender a usar a sua prega vocal. Você está no Hospital Anchieta, hospitalanchieta.com.br, e aqui você pode encontrar vários vídeos, várias entrevistas com os médicos, especialistas. Eu sou Mônica Nóbrega, o meu canal é Mônica Nóbrega no YouTube e nas redes sociais também. Sua palavra final aí para o Dia Mundial da Voz. Prepara. Bom, primeiro eu acho muito importante cuidar da voz, hidratar, então beber muito líquido. E um ótimo alimento, se você tiver que escolher no seu dia, é a maçã. Realmente dê preferência a ela. Você, Cristiane. Então, a gente falando sobre tudo isso que a nossa voz é a nossa identidade, eu queria que você pensasse um pouquinho se a sua voz te representa. Às vezes isso que nós conversamos aqui passa imperceptível por você e você não para analisar se a tua voz está te representando e o que ela está passando de informação a seu respeito para o outro. Então, pense se a sua voz te representa, se a sua voz te identifica e tenha esses cuidados, esses hábitos de hidratação, não fumar, evitar álcool em excesso, porque isso é um alto risco para o câncer de laringe. E se ligue mais na sua voz, preste atenção nela, seja amigo da sua voz. Bacana. Vamos cantar para finalizar? Vamos, mas eu posso dar só um recadinho? Lógico, você tem que dar um Como a recadinho. doutora falou, nosso lema é seja amigo da sua voz. Essa campanha existe para que a gente fique atento que rouquidão nunca, nunca é normal. Tá? Então, se ouça, se observe. Vou cantar essa canção a pedido da Mônica, que vai ser a minha declaração de amor à minha voz, que é por ela que eu trabalho. Verdade. Né? Uma capelinha só. Bem pequenininho, isso mesmo. Então, assim, deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver.
Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Caminhei no tempo, passei nas horas, mais do que faço a paixão. Eu espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Muito obrigada. Arrasou de lindo! Gente, muito obrigada e que vocês cantem, encantem no Dia Mundial da Voz. Beijo, valeu, até a próxima.